Olá, amados irmãos e irmãs do Movimento Espírita e simpatizantes, queridos amigos e amigas que estão nos acompanhando aqui no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com imensa alegria que volto aqui para conversar com vocês sobre mais um capítulo do nosso livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o nosso capítulo é o de número 36, intitulado Heresias. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem entre vós, disse Paulo, para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19. Recebamos os hereges com simpatia, falem livremente os materialistas, ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuem tribunais e vozes, isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão que dizer-se do pai que amaldiçoou o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes desta ordem os ataquem, seus esforços inúteis redundam em benefício para todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o mesmo. Lendo esse capítulo, meus irmãos, eu lembrei de pedaços da vida do nosso querido Chico, em que ele era perseguido principalmente pelos primeiros anos da sua missão, perseguido por alguns irmãos religiosos, e ele com muito amor não se importava com essa perseguição, com essas injúrias, com essas heresias ao espiritismo. Chico sabia, ele tinha muita certeza do que ele estava fazendo, a fé dele era uma fé clara, esclarecedora, racional e amorosa. Ele tinha muita certeza dos passos que ele tinha escolhido para trilhar. E teve um fato que vocês devem já saber, mas para quem não sabe, é interessante a gente deixar aqui como exemplo, em que ele psicografou, né, um livro com textos de Humberto de Campos, e foi processado pela viúva de Humberto de Campos, porque afinal de contas quem assinou foi Humberto de Campos, mas ele já havia desencarnado. Chico levou esse processo com muito medo de ser preso, muito medo, e chegou Emmanuel e disse para ele: não te preocupa, Chico, tu ainda não tem condições de aguentar uma prisão. Então este episódio fez com que o espiritismo fosse lançado ainda mais ao conhecimento das pessoas, porque saiu em tudo que foi nos meios de comunicação da época, né? Jornais, rádios, boca a boca, e acabou que o juiz deu ganho de causa à Federação Espírita, né? Que foi a editora que lançou o livro, e porque ele disse que espírito não pode ser autor de livros. E isso acabou que fez com que o espiritismo ficasse muito mais difundido. E assim também, na época do Allan Kardec, né, o nosso caro codificador, em que vários de seus livros, os livros da doutrina, foram queimados em praça pública. E isso fez com que as pessoas se antenassem, mas a gente sabe que o que é proibido acaba sendo muitas vezes mais observado e querido ser entendido pelas pessoas por que aquilo está acontecendo. E assim acabou se divulgando também mais a nossa doutrina. Então,
Muitas vezes aqueles que nos atacam o movimento espírita, mas principalmente a doutrina, que tem bases sólidas, que não é feito pelos homens, que é uma doutrina dos espíritos, mesmo que ataquem. Ainda assim, ela renasce, renasce, trazendo cada vez mais informações dos amigos espirituais, para que a gente continue na senda do bem, na seara do nosso Pai, trilhando por caminhos de amor. Como diz aqui no final da reflexão de Emmanuel, Deus acolhe a todos os irmãos. Deus acolhe os irmãos que erram, seus filhos, acolhe seus filhos perdidos, porque Jesus já dizia que nenhuma ovelha seria perdida no seu rebanho. Não nos apavoremos e não nos irritemos, não perdamos a nossa conduta na prática do bem, naquilo que a gente acredita, porque muitas vezes ouvimos alguns ataques ou negações de outras pessoas que compartilham outras crenças. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. A crença, ela é livre, todas as religiões são muito boas quando pregadas em nome de Deus e colocadas em prática a lei do bem, a lei do amor. Sejamos felizes por poder participar deste movimento em que nos chama para fazermos a transformação necessária, para continuarmos seguindo os passos de Jesus, já marcados nos nossos caminhos. Agradecemos a todos aqueles que vêm até nós, mesmo que com o dedo apontado, porque é nessas bases que a gente cresce e fortalece o amor dentro de nós. Agradeçamos então, meus irmãos, as adversidades, porque elas nos fazem mais fortes, para a gente procurar então saber por que estão nos atacando e aonde que a gente tem fundamentação para continuar crendo no que cremos. Deixe seus comentários aqui. Se vocês já passaram por algum episódio desses, deixem nos comentários, que a gente gosta muito sempre de ouvir o que vocês têm para nos contar, de ler o que vocês têm para nos contar. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like e também deem um pulinho lá na nossa playlist, que está fantástica, cheia de outros materiais da nossa tão querida, esclarecedora doutrina espírita. Até uma próxima, meus irmãos.